Pronto. Então, já falamos do samadhi com semente, agora vamos entrar no samadhi sem semente. O samadhi, sim, eu tinha trazido mais uma nota ainda sobre o samadhi com semente. É uma nota que tá junto ao texto, né, aqui do lado, uma nota de rodapé da tradução. Que o samadhi é descrito como uma condição dinâmica da mente, em que gradualmente o praticante descobre o Atman em cada objeto ao qual empresta sua atenção. Eles passam a ser partes de um corpo vivente, inteligente e dotado de consciência, que é o Ishvara, um reflexo elevado da nossa própria individualidade. Então, cada objeto torna-se, junto ao Ishvara, uma semente de conhecimento. Né? Vocês podem voltar lá no 1.25, que vai dizer que o Ishvara é a fonte de todo o conhecimento possível. Né? O eu, o coração. E o ponto de partida de pensamentos encadeados em direção ao abstrato e ao infinito. Então, eu acho muito legal essa explicação do Carlos, que ele vai dizer que é um corpo vivente. Como se tudo à nossa volta fizesse parte de nós, fizesse parte do nosso corpo. Some um pouco essa divisão do eu e do meu, e do objeto, ou do mundo exterior como um todo. Né? Tudo vira um grande fluxo. A gente se integra na natureza, a gente se sente parte das coisas, e isso é uma característica do samadhi construído, enfim. O samadhi, quando ele se efetiva, se viabiliza, ele desfaz essas ilusões, pelo menos ele induz as ilusões que são essas separações, a ilusão da separação. Isso tem um pouco a ver, já dá um indicativo, né, uma ideia da noção Kaivalya, né, de isolamento, de se sentir só no universo, né, como porque só existe um eu. Então, se produz uma sensação de solidão. É uma solidão boa, é uma espécie de solidão, uma sensação semelhante à solidão. Então, falando do samadhi sem semente, a gente falou do samadhi que se constrói, né? O capítulo todo foi para chegar nesses conceitos, né? O assentamento em si mesmo, né? Na estruturação dos três eus. Então, o 47 vai dizer, na utilização habilidosa da sua condição desprovida de juízos de valor, Nichara, a mente se assenta em direção ao si mesmo. A palavra aqui para prática habilidosa, Vaisharadia, é esperto, habilidoso, é muito próximo à noção do artista, aquele que faz um uso que não é necessariamente racional, é um uso sem pensar muito, é uma coisa que acontece de forma natural. O Carlos usou essa expressão comigo muitos anos atrás, eu estava conversando sobre isso com a Luciana, meio que andar de bicicleta. Se você constrói o samadhi com semente, ele fica disponível para você se utilizar dele como um hábito, e esse hábito ele pode ser buscado de forma esperta, de forma rápida. Né? A gente não precisa necessariamente se preparar para ele acontece meio que naturalmente se for praticado com assiduidade, se a estruturação, se a prática do samadhi for transformada no samskara, num hábito, numa rotina, né? Então, é isso. Na utilização habilidosa da sua condição desprovida de juízo de valor, ou seja, de uma forma mais espontânea, mais artística, a mente se assenta em direção ao si mesmo, né? Se orienta em direção ao assentamento, à praçada. E a diatma aqui é o eu elevado, né? Então, si mesmo, a gente pode traduzir por si mesmo. É um raro caso em que aparece a palavra atma no sutra. Isso é uma coisa curiosa. Se fala do ekatattva, lá mais para trás, sutras atrás, a gente fala da prática do princípio único, e não usa a palavra atma. Aqui ela aparece. Então, na utilização habilidosa na utilização Vaisharadia, esperta, do Nirvichara, de uma mente mais espontânea, mais intuitiva, se busca a mente tende ao Atma. Lá, o que sustenta a verdade é o conhecimento intuitivo. É uma frase forte, né?
ele vai dizer que o Artam aqui é verdade, né? O Artambhara é a mente, é a sustentação, aquilo que sustenta a verdade. Então, a mente se sustenta na verdade, a mente, o Pradnya, né? A intuição se apoia na verdade, que ou se torna o próprio sustentáculo, né? Dharma, da verdade, a mente se aproxima né? A intuição se tende ao Dharma, tende à verdade nesse sentido, aquilo que sustenta a verdade, né? A verdade sustentada. Então, existe uma tendência à sustentabilidade na intuição. É muito interessante essa frase, justamente porque ela tudo em muito pouco, né? De novo, se a gente quiser repassar os termos, né? Vara é aquele que sustenta, né? E Artha aqui é verdade. Então, Artambara é o sustentador da verdade. Tatra é aquilo, né? Então, naquilo que sustenta a verdade, tende ou aquilo a intuição. A intuição tende a ser a própria sustentação, ou tende a sustentar a verdade, né? Então tem a ver com a frase anterior, mas eu acho ela curiosa em si, essa associação que a gente pode fazer, por exemplo, entre intuição e Dharma. As duas coisas vão andar juntas. Isso é natural. Então, já é um processo inconsciente, já é um processo espontâneo, que já não é construído, já é um slide que está sendo praticado na sutilização automática, é uma sutilização que acontece sem mecanismos racionais. Já está acontecendo naturalmente. Eu estava dando exemplo disso na semana passada, por exemplo, de dirigir um carro. Você não pensa em pôr a primeira marcha, puxar a segunda, ou beber um copo d'água, né? São movimentos automáticos que você faz pela própria prática. E esse estado de fluxo, em que é muito difícil errar, você faz as coisas com perfeição, com facilidade. Um movimento leva ao outro com precisão de milésimos, né, de milímetros, assim, um nível de... Por isso, inclusive, a aproximação com o artista, com o músico, com o dançarino, enfim, essa capacidade de se aproximar muito da perfeição no fazer ou no pensar a respeito de alguma coisa, pelo costume de se utilizar, de se fazer esse tipo de coisa, tende uma certa perfeição, que se aproxima muito do fazer artístico, né? E o Samadhi construído nesse contexto, quer dizer, quando a gente age dentro esses parâmetros das coisas que nós fazemos sempre, produzem uma ação intuitiva, automática. E do ponto de vista aqui do texto, como o texto é um texto filosófico sobre filosofia da percepção, ela vai falar disso, do Pradnya e da verdade mesmo, Artam. Então está dizendo que você vê coisas como elas são, né? Não se sustenta em mentira, não se sustenta em falsidades. Então, a nossa percepção com o hábito do Samadhi é uma percepção objetiva, clara, verdadeira e que produz, portanto, essa sustentabilidade, inclusive para o conhecimento. Continuando nessa lógica, ele vai dizer, é uma outra natureza, né, de conhecimento intuitivo, de outro tipo de conhecimento mais direto, que não é daquele obtido por dedução ou revelação. Isso é um ponto importante. Por causa da especificidade do seu significado, né? Eu posso tentar explicar um pouquinho mais isso aqui, mas Vishesha, para especificidade, vai dizer particularidade, especificidade, Artatvat, por causa disso, né? É o verbo. E aqui, o termo aqui por meio da lição. Então, mas vamos ao essencial. O Shruta, aqui, é revelação, e Anumana é razão, dedução. Então, ele está dizendo assim, que esse tipo de conhecimento que é obtido dentro do estado do Samadhi, sem semente, do Samadhi já automático, do Samadhi que a gente, como sobe na bicicleta e sai andando, né? É um Samadhi espontâneo, ele não depende mais de raciocínio e não depende mais da revelação. É um tipo de conhecimento
Pradnya é um tipo de conhecimento intuitivo direto. Porque a gente confunde essas coisas, isso é um ponto importante para a gente entender que o Shruta, aquilo que é ouvido, né, como esse texto que a gente está lendo mesmo, os sutras são, de certa maneira, não é um Shruti, né, é um Smrti, mas não vou entrar nesse mérito, é um texto de tradição, é um texto recebido, não é um texto inventado, eu não inventei o Sutra, é um conhecimento que eu recebi de fora. E esse conhecimento que eu recebo de fora, ele não é intuitivo, ele é autoritativo. E o conhecimento intuitivo verdadeiro, ele escapa dos limites da autoridade ou da definição tradicional. Muitas vezes ele permite, inclusive, saltos de conhecimento, saltos de percepção. Quando a gente entende coisas, já aconteceu comigo isso, coisas que eu ainda não tinha lido, coisas que eu não tinha compreendido, e eu fui ver que fazia sentido, mas a minha compreensão foi pessoal, foi um entendimento do assunto que dependeu da minha intuição, né? Ou que vai depender da sua intuição. Você vai saber que aquilo é daquele jeito, mesmo que ninguém te explique aquilo. E às vezes pode contrariar a tradição, pode contrariar a educação, né? Ou a revelação, inclusive, né? O termo, a gente usou revelação aqui de propósito, porque o texto dado é Shruti. Shruti, a revelação é aquilo que vem dos ouvidos, né? Aquilo que a gente lembra, aquilo que vem da memória. Esses são termos importantes na cultura sânscrita. Então, o próprio yoga deixa muito claro que o texto do yoga, né, que os sutras do yoga deixam muito claro que não existe verdade absoluta, não existe, pelo menos não existe verdade absoluta posta em escrito, certo? Não existe tradição finalizada, finita, né, ao fim ao cabo, né, que não pode mais ser discutida de modo algum. Né? Existe o espaço da própria intuição do indivíduo que vai além do que tá, às vezes, no texto. Então, o indivíduo está acima, né? A percepção individual e a verdade individual está acima da tradição, que pode ser sempre renovada e melhorada e melhor compreendida. Né? O conhecimento não pode ser cristalizado, não pode ser tomado num monolito, né? E que vá contra o indivíduo. O objetivo é a felicidade do indivíduo, é a libertação do indivíduo, e não uma coisa pronta e acabada. Então, é legal que esse sutra traz. Para fechar aqui, só faltam 2 sutras, né? O samskara que nasce daí interrompe quaisquer outros samskaras. Então, isso é uma coisa que eu já vim falando aqui há algumas semanas, né? O hábito, a gente fez questão de não traduzir samskara aqui. Samskara é um hábito, ou uma ação bem feita, então, sacramento. Então, o casamento é um samskara, um batismo é um samskara, uma iniciação é um samskara. Sam, de novo, né, significa intenso, e kara veio do verbo kar, que é fazer. Então, samskara é uma coisa bem feita. O sânscrito se chama literalmente samskartam, que significa bem feito, né? Kartam, feito, sam, na frente, intensamente, bem. Então, é a língua bem feita, é a língua bem construída. Então, samskartam dá o nome à língua, inclusive. Né? Então, o samskara, que é um hábito, portanto, é uma coisa que a gente faz repetidamente, e isso constrói esse automatismo natural do organismo ou da mente. E esse hábito do samadhi interrompe os outros samskaras. Então, ele interrompe os outros núcleos da mente que podem atrapalhar o processo de vida, enfim, do indivíduo. Eu fiz questão de colocar essa imagem de um político falando, porque essa é uma das metáforas comuns, inclusive na Índia. Eu já cheguei a falar aqui do pavão para vocês, mas é uma outra forma de descrever a mesma metáfora. Como se existisse um grande congresso e o eu verdadeiro, que é aquele que permite o samadhi, certo? O Atma, ele é capaz de silenciar todos os outros. Né? É uma metáfora um pouco tirânica, talvez, se a gente comparar, por exemplo, com o que Platão diria a respeito disso, né? Ele tendia a esse tipo de forma de sociedade, né?
em que uma voz silencia as demais, mas aqui colocando devidamente, né, inclusive porque a República descreve o corpo de um indivíduo, né? Então essa é a metáfora original, né? É uma voz que é capaz de silenciar as outras vozes, é a voz legítima, e portanto tem essa pujança sobre as outras vozes. Então os diversos núcleos que ficam pululando na nossa cabeça, um preocupado com uma conta para pagar, o outro preocupado com a louça para lavar, outro preocupado com uma coisa que eu tenho que fazer, ou um estudo que eu tenho que fazer, todas essas coisas ficam me puxando para todos os lados, alguma coisa que eu quero comprar, uma viagem que eu quero fazer, no meio desse monte de núcleos que tentam se fazer de mim, que tentam tomar o meu lugar, então eles ficam convivendo comigo como se fossem outros Dimas, né? Existe um que é o verdadeiro, existe um que é o centro, e que naturalmente se percebe que ele é o centro porque ele é o que está sentado no órgão, né? Está sentado na verdade, está sentado no. Justamente por isso se chama Dharma, justamente porque é o que está sentado na verdade. Existe essa frase no sânscrito, né? É justamente porque ele sustenta que ele é chamado Dharma, né? Então, o centro do indivíduo, ele se destaca porque ele é capaz de silenciar as outras vozes, e por isso que o Om é a expressão do Ishvara, porque quando ele é emitido, quando ele é proferido, quando ele é enunciado, o alinhamento, a estruturação do indivíduo, ela produz esse silenciamento, esse silêncio natural, né? Esse som do silêncio, esse nada, né? Esse som do silêncio. Acho que basta, né? Mas fiquem à vontade para me interromper, porque agora a gente vai fechar o livro, certo? Falta o primeiro capítulo. Vou aproveitar essa nota do Carlos para esclarecer que o Samadhi é uma condição de elevação da consciência que se obtém através de uma prática continuada, persistente e somada ao desapego. Por isso podemos dizer que ele próprio é, seguramente, um hábito mental cultivado, um samskara. Na verdade, é o mais elevado de todos os hábitos que se sobrepõe e interrompe todos os demais. Tá? É o samskara mais elevado. Inclusive, não sei se vale a pena falar isso agora, mas a palavra karma significa justamente fazer, ação. A diferença é que o karma é uma ação que busca um resultado, ela é uma ação ritualizada, né? O samskara é um hábito, o samskara é uma ação feita, bem feita, ou feita com frequência, sempre repetida, às vezes feita, para produzir um bom resultado. Então, as duas palavras são próximas, não significam a mesma coisa, porque o karma carrega um sentimento interesseiro. Então, você faz aquilo querendo resultado, né? E samskara, você faz aquilo porque é aquilo que tem que ser feito. É fazer a coisa bem feita pela repetição. É como o artífice. Ele pode ser que ele nunca ganhe um centavo por aquilo que ele está fazendo, lá fazendo um sapato, fazendo uma caixinha de brinquedos, né? Ou a própria pessoa que cozinha em casa, né? Você sempre faz aquela, né? Eu aqui em casa, eu cozinho sempre, e aquilo me dá uma certa habilidade para fazer aquilo. Eu não vou ganhar um centavo a mais por fazer bem feito, né? É a tal da economia do cuidado, a gente fala isso hoje em dia. A dona de casa que não ganha um centavo a mais, ela não ganha nada para fazer comida, ela trabalha de graça para outra pessoa, né? Para a família. Mas ela sempre faz cada vez melhor, cada vez melhor. E isso é um samskara, é uma construção pelo resultado, aliás, é uma construção porque aquilo é o que deve ser feito. E fazer bem feito é importante, inclusive para a tranquilização da mente. Quando a gente constrói um hábito, a gente desonera a mente das preocupações. A mente pode ficar tranquila, a mente pode ficar sossegada, porque ela não precisa ficar prestando atenção naquilo que está sendo feito. Então, a repetição produz o assentamento. Faz parte entre os hábitos, e entre os hábitos, Samadhi é o mais elevado. Ou seja, entre os hábitos que já tranquilizam a mente, o que mais tranquiliza a mente é o próprio Samadhi, nesse sentido. Então, o assentamento se autoproduz, né? Se reproduz, ele tem uma qualidade reprodutiva. E aí, para a gente fechar, o que surge do recolhimento total, dentro desse recolhimento, é o Samadhi sem semente. Então, se produz Samadhi dentro do Samadhi. Então, dentro do assentamento da mente, dentro desse assentar-se em si, né, Samadhi, desse assentar-se em si, de se colocar-se em si,
um segundo recolhimento, um recolhimento que é esperto, um recolhimento intuitivo, que não é um recolhimento que se produz com uma construção intelectual, com uma prática intelectual, mas é um samadhi que vem de uma busca artística, uma busca que depende muito mais da espontaneidade do indivíduo. Esse é o samadhi sem semente. É um samadhi que se constrói naturalmente, que se constrói por conta própria. Ele é espontâneo e mais rápido, ele é direto, ele é instantâneo. Então, a anotação que o Carlos faz no Sutra, na versão, eu não sei se isso está na versão de 2015, mas está na versão de 99. É a condição em que não há mais objeto ou observador, onde Tita se assenta por si mesmo, de modo que o samadhi não é construído, apenas existe. Então, aqui, mais uma vez, o Carlos está fazendo uma anotação nessa questão importante de mostrar que o samadhi desfaz essa impressão de que o mundo é diferente da gente ou o mundo é separado da gente. A nossa vida, ela está integrada na natureza, está integrada no mundo. As duas coisas andam juntas. E o samadhi produz essa sensação na gente, de que a gente está no lugar que a gente devia estar, que a gente está no nosso habitat, vamos dizer assim. Né, que a gente está vivendo a nossa vida dentro, né, que é o tal do Ananda. Então, por isso que o Sampradinhata, esse Sampradinhata, né, o que tende ao Samadhi, né, aquele primeiro Sampradinhata, né, que é a utilização do juízo, da avaliação, do Ananda e da egoidade. Né? Então, essas quatro coisas juntas produzem um Sampradinhata que tende ao Samadhi. Acho que é isso, gente. Era isso que eu tinha para colocar por hoje. Eu não sei, eu acho que eu completei completamente o tempo, mas vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. A gente pode voltar acho que temos, na verdade, considerando que a gente começou às 15, dentro do tempo que a gente mais ou menos estabeleceu, temos 20 minutos. A menos que alguém queira. A Luciana, eu tinha falado para a Luciana que a gente ia acabar mais cedo. E aí depois ela disse atrás, não, estou bem, fica tranquilo, né? Então fiquem à vontade. Estou às ordens. Dimos, posso fazer uma colocação assim, vinda também de outras orientações, de outros Fica estudos, que para mim clareou mais ainda, né, essa condição do samadhi sem semente, né? Igual a gente fala tanto do hábito, né? Então, o hábito torna-se uma habilidade. E essa frase, eu penso muito nela, que vem da Anubesa. Ela disse que o Dharma, né, é uma habilidade na ação. Isso, a leitura da Gita, que você está falando. Excelência na ação. Isso tem uma relação, sim. É aquela coisa, os termos eles se aproximam muito. Yoga, Samadhi. Se eu não me engano, o Vyasa diz isso, que o yoga é Samadhi. Se eu não me engano, é a primeira definição do primeiro. O comentário, o primeiro sutra do capítulo 1 do Vyasa é isso. Ele vai dizer que o yoga é Samadhi. Então, a gente pode fazer esse tipo de ligação, sim, dizer que o yoga é a excelência na ação. A diferença é que a gente está estudando do ponto de vista dos sutras do yoga. Os sutras do yoga tendem a construir uma filosofia da percepção. Então, geralmente, quando eu estou falando da ação, eu estou fugindo do assunto, tá? Só quando a gente fala, por exemplo, do prana, aí geralmente é quando o próprio Patanjali dá essa brecha para a gente fazer essa conexão. Então, você não está errada. Só tentando te mostrar a diferença entre o pensamento da Gita, que você vai estudar com o tempo, a gente pode tirar mais tempo para conversar, mas a leitura da Gita vai dar ação. O Patanjali prefere primeiro falar da percepção, para depois falar da ação. Entendeu? Uma coisa vem antes da outra. Assim, é isso mesmo. E faz sentido, né? Porque essa reeducação da percepção, primeiramente, para depois você conduzir, né? São duas. É o entrelaço das palavras também, tem um entrelaço também da vida cotidiana. São dois pontos de vista. Eu só estou te fazendo essa colocação meio
meio assim, puxando a orelha, porque samskara, nesse contexto dos sutras, não necessariamente significa hábito de coisas que a gente faz. Talvez eu esteja dando essa impressão. Quando ele fala em samskara, geralmente, primeiro, você tem que ler como hábito mental. Então, Sim. mas eu mesmo me pego fazendo isso, essa confusão, tá? Geralmente ele não está falando de hábitos do dia a dia, hábitos de coisas que a gente faz. Sim. É que eu percebi na sua fala, ela tá pegando a visão da Gita, e não está errado. É exatamente isso. O yoga é um só, não tem dois yogas, é um yoga só. Eles só são vistos de pontos de vista diferentes. Mas o Patanjali, quando ele usa samskara, ele não está falando de ação, ele não está falando de comportamento. Ele não é um yoga ético nesse sentido. A ética do yoga vai aparecer lá no segundo capítulo, quando ele começar a falar dos 8 membros. Aí você vai ver a ética do yoga. A Gita tende a ser um pouco mais solta. Ela não tem uma estrutura tão fechada na sua dogmática, digamos assim, na sua doutrina. Ela fala as coisas e você vai pegando, certo. Tá? É só uma observação assim de sistemática. Não tem importância. Não tem importância. Sim, mas eu compreendi. Obrigada. Não, mas vamos lá. Então é isso mesmo. Então, assim, porque pro texto, veja, está falando do yoga sem semente, depois ele passa a falar do yoga. Aliás, primeiro fala do yoga com semente para falar do yoga sem semente. Então é toda uma construção mental, todo um processo de sutilização da mente. Esse samskara que ele está falando aqui são hábitos mentais. Ele não está falando de hábitos do dia a dia. Ele não tá... É claro que assim, a nossa ação prática, se você está numa situação de desespero, se você está numa situação limite, uma coisa tende a outra. Se você está, por exemplo, uma casa pegando fogo, a gente já fez algum tipo de comentário desse tipo, né? Ser capaz de manter a sua tranquilidade e sair da casa no tempo certo, na hora certa, do jeito que for possível, né? Não se desesperar, né? O contrário, né? No caso, pode ser também uma casa no meio da chuva e da inundação no meio dos elementos, né? Esse comportamento tranquilo que não se altera, ele vem de uma mente tranquila, né? As coisas, uma coisa leva a outra, né? Não deixa de ser. Mas aqui a gente estava falando do cultivo do samadhi, que é um hábito mental, que é um hábito que a gente a gente pratica no dia a dia, até na direção, quando a gente está cozinhando, quando a gente está fazendo qualquer coisa. Acho que é isso mesmo. Até para fazer essa limpeza, né, da memória, limpeza da mente, né? São hábitos que a gente tem, são hábitos saudáveis que se cultivam. Então, é um hábito. Isso, entendeu? Mas é um hábito exato. mental, né? Até que gente ele tira habilidade. Isso. Depois. Então, você consegue conduzir isso. E também, isso mesmo. Desculpa. Então, você começa a ter uma clareza melhor. Você conduz melhor. Entendeu? A sua ação, depois, ela fica, assim, mais habilidosa. Isso. Eu refleti dessa forma. Então, a gente tem dois extremos problemáticos. Um é a gente achar que ele está falando só da ação, que é um perigo, não é isso que o Sutra está dizendo no final, e o outro extremo que é a pessoa achar que ela só pratica o samadhi quando ela está meditando no sentido de ficar sentada numa postura. Isso é uma leitura muito comum e é completamente errada. Não é isso que o texto está dizendo, isso foge a toda a tradição, todo o resto que foi dito antes. Então, sim, os dois extremos são errados. Não, claro que a pessoa pode praticar o samadhi meditando, sentado, mas é uma coisa que o Carlos tem tentado nos textos, ele tem construído, feito essa construção por exemplo, ele escreveu um livro basicamente para isso, dos 4 textos que ele publicou, um texto só para dizer isso, que a meditação ela é uma coisa que você faz o tempo todo, uma coisa que você faz ao colocar-se em primeira pessoa. Então ele cunhou a expressão meditação em primeira pessoa. Então, nesse sentido, o samadhi é uma prática diária, contínua, o tempo todo. Em tudo que a gente faz, não é só meditação sentado. Né? Então, o extremo de achar
que o yoga é só fazer, só depende da prática e não depende do nosso mundo interior, é problemático, e achar que samadhi só pode ser praticado como uma seta, em cima de uma cama de pregos, no meio de uma fogueira, no meio de 4 fogos, não é nada disso, né? É a sua vida vivida em samadhi, né? O tempo todo em samadhi. Não é nenhum estado milagroso. E é claro que a gente tende a expressar o samadhi naquilo que tem a ver com a nossa vocação. A gente já teve essa conversa. Então, tem alguns momentos na nossa vida que ele recarrega as nossas baterias, quando a gente faz aquilo que tem a ver com a gente, quando a gente faz aquilo que a gente sente, não, é isso que eu devia estar fazendo na vida. Aí você sente aquele vigor, né? Você se sente realizado e reenergizado, e dá para levar o resto da vida. É nesses momentos que você realmente está em samadhi, né? Você age com o seu melhor, você coloca os seus melhores pensamentos, a sua melhor energia, a sua melhor vitalidade para reproduzir aqueles resultados. Então, aí é o exemplo para o resto da vida, né? Mais ou menos acho que isso que o texto quer dizer. Daí a gente tira a régua, a gente tira a orientação. Isso. Desculpa, eu tô tagarela, né? Isso mesmo, Dimas. Até porque muitas pessoas instrutores mesmo de yoga que nunca pegaram Yoga Sutra para ler, não leram, né? Todo o contexto, né? O tema mesmo está totalmente fora do que eles estão ensinando ali, é uma coisa totalmente corporal. E daí que muitas pessoas também fazem yoga um tempão, claro, que percebe sim, uma mudança na vida, mas o fundamental mesmo é essa doutrina. Para mim, ela está fazendo muita diferença, sabe? Porque por você perceber, para você se reeducar, né, a percepção precisa de uma literatura mais concisa, porque daí você consegue, você mesmo tirando as travas. A ideia. E outra coisa, já que você falou dos cursos de yoga, né? Não só dos cursos, há muitos acertos. O yoga, pelo menos do jeito que eu enxergo, ele não é autodestrutivo em momento nenhum. Isso é uma coisa muito séria. Então eu vejo direto, assim, a professora de yoga está ficando gravado isso. Outro dia ela estava me contando, a Vivian estava me contando outro dia que ela fez um negócio e ela passou mal. E não é só o caso dela, tem vários amigos, professores de yoga, que me contam coisas assim, eu fiz lá uma limpeza, não sei das quantas, e depois a pessoa passou mal, passou dias, gente... o problema é que o conceito do tapas ele é muito antigo, então é difícil você brigar com esse conceito. Um exemplo extremo na Índia, ou 2 exemplos, vou dar 2 exemplos extremos e eu vou deixar o Ives falar, porque eu acho que ele já abriu a câmera, então eu quero que ele fale. Mas tem 2 exemplos curiosos, que é o povo colocar 4 fogos em volta do corpo e ficar pegando fogo. Literalmente a pessoa fica se queimando ali no meio daqueles 4 fogos, não chega a pegar fogo, mas é uma experiência horrorosa você ficar sentado no meio de fogueiras, 2, 4 fogueiras, é uma reencenação assim meio brutal do tapas, né, da queimação, como purificação, como se você fosse ficar purificado. Se você virar cinza, com certeza você vai ficar purificado, só que não vai sobrar nada. E a outra que todo mundo conhece é o braço que a pessoa perde o braço, né, deixa o braço de pé e perde o braço. Nada contra o Ramana Maharishi, eu gosto da figura, eu comecei a ler alguma coisa do que ele escreve, e ele é técnico, às vezes, para falar de yoga, e fala as coisas na lata, mas ele, mitologia, na história que se conta dele, ele perdeu o movimento das pernas por ficar parado sentado. Isso não tem nada a ver com yoga, certo? Isso é autodestrutivo. O yoga não preconiza em momento nenhum a redução das suas potencialidades, tá? A gente faz essa associação entre a limitação, a redução, com uma espécie de martirização, uma espécie de... Eu perdi, a palavra me fugiu aqui, as austeridades, de modo geral. Mas essas austeridades são para deixar a gente mais próximo da gente mesmo, não destruir a gente. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Vou deixar, por favor, Elias, seu comentário. Eu sei que você está aí.
Não, eu não tenho o que comentar, eu acho só interessante porque essa interpretação literalista, hoje a palavra é fundamentalista, mas hoje a palavra é aderente, né? As pessoas aderentes que fazem uma interpretação literal. Por exemplo, havia relatos para os cristãos que arrancaram os olhos, quando seguindo exatamente aquele provérbio. Então, assim, isso são metáforas, não necessariamente você precisa. Até aquela brincadeira que eu fiz, se não me falha a memória, no JET, lidando exatamente sobre isso, né? Que você julgou um sujeito jactando-se, né, por ter anos e anos de prática, diante de outro, eles estavam sobre o rio, né? Então, aquele que praticou anos e anos de yoga frio falou assim: com a prática que eu fiz, eu sou capaz de atravessar essa água, né? Andando sobre ela. Aí o outro falou: bom, então você gastou toda a sua vida por 10 rúpias, porque por 10 rúpias eu pago o barqueiro que me leva até do outro lado da margem. Então, Siddhi, né, essa arrogância intelectual, o orgulho intelectual, ou você dominar alguma coisa, isso não é, de fato, prática de yoga, ou alguma prática que seja ligada ao desenvolvimento da consciência. Isso acontece muito dentro do movimento do Vedanta, né? Seja do Vedanta Advaita, seja do dualista. Os dois isso acontece muito. Se construiu, inclusive, um Jnana Yoga, não sei se você ouviu falar, deve conhecer melhor do que eu até, né? O Yogananda pregava muito isso. Isso geralmente é uma distorção de um modo de pensar do próprio indiano, de dar muita importância para o conhecimento, mas que eles levam ao extremo de dizer que basta conhecer a verdade para se tornar salvo, né? E aí cria esse tipo de arrogância, né? O sujeito que é liberto porque ele sabe o Vedanta. Nina, você quer participar? Diga alguma coisa. Eu sempre fico falando aqui. Eu vou pedir licença. Realmente, hoje eu não estou bem agora. Vou pedir licença. Fica à vontade, tá bom? Mal-estar mesmo. A gente tá quase encerrando. Oi. Sim, mas eu tô ouvindo. Eu vou só deitar mesmo. Eu vou ouvir o encerramento. É mal-estar mesmo. Tá bom, se você eu preciso deitar. Fica bem, melhora. Tem alguém aí com você? Então tá bom. Tá bem. Mas o conhecimento não traz, de fato, a autorrealização por si só, né? Imagina que o outro sistema prega que você precisa ter fé primeiro. Eu entendo as suas dores. Não, eu acho que o problema da fé é um problema, na verdade, é um problema ocidental. Eu não sei se você deveria, isso é uma observação minha, se você deveria aplicar a noção de fé ao problema ambiental, porque o problema da profissão de fé semítica não cabe dentro do pensamento oriental. Não funciona. A fé é em você mesmo. Se você não, a fé só se dá pela experiência. Não existe uma fé prévia. A fé, pelo menos o sânscrito, é puro coração, né? Então é acreditar numa coisa porque você tem ela em você, porque ela te sustenta. Não é a mesma coisa que você dizer que você não tem fé nos seus pés, né? Eu tenho fé nos meus pés porque eles me levam para lá e para cá. Eu confio neles. Se eu não confiar nos meus pés, em que mais que eu vou confiar, né? Eles estão ali embaixo, se sujam, se colocam em todo tipo de perigo e me levam para lá e para cá. Eu não fico tendo fé numa nuvem. Eu não vou botar fé né? Concordam? Isso é importante. O pensamento oriental deixa isso muito claro. Por isso que se sustenta no Dharma. É aquilo que dá sustentação. Ninguém deve colocar suas esperanças no vento. Só se for um lugar que venta muito. Bom, vai ventar muito, vai chover, né? E é muito curioso que os povos antigos davam muita importância para a chuva, né? Já davam muita importância. Hoje em dia a gente esqueceu as coisas, mas Indra é um deus muito importante por causa da chuva. E sem chuva não tem agricultura, não tem comida. Então eles botavam muita fé no céu, no vento. O Deus, até hoje, Deus Pater é o Deus, Deus é o Deus do céu. É o Deus que está ali em cima, mas era uma noção
muito clara, muito evidente, uma percepção muito contundente de que existe chuva, existe céu, existe vento, né? Não tem nada de uma coisa que eu não consigo perceber, que eu preciso confiar, porque se eu confiar vai dar. Não tem loteria. Na natureza mesmo. A natureza, né? Exato. Não tem, natureza mesmo. não é loteria. Não é uma Na coisa roça é assim. Exato. Você fala assim, vai chover. Você conhece. Não é uma coisa assim, como você, é que eu sei que você tá brincando com Agostinho, né? Crer para ver, tal. É complicado mesmo Que não tem nada a ver de ser mítico nesse ponto, tá? Isso é escolástico. Mas, assim, a cena que me vem é a cena do Incrível Exército Brancaleone, um filme cômico italiano de 1967. Brancaleone. O pastor ele vai atravessar a ponte, a Pinguela, e seus seguidores, eles estão peregrinando, eles vão para salvar a cidade sagrada, a cidade eterna, né? Eles vão participar das cruzadas. E os seus seguidores param diante da Pinguela, e o pastor fala assim, vocês não acreditam, vocês não têm fé suficiente? Começa a pular sobre a Pinguela, e a Pinguela quebra, e ele cai. Né? Então, é esse tipo de fé que eu estou te falando. Aquela fé, exatamente, que contradiz qualquer tipo de rácio, o bom senso, o discernimento. Né? A fé cega, que é uma faca amolada. É uma brincadeira. Porque se você for ler Agostinho, você vai ver que ele vai dizer que a fé é a faculdade da razão, mas eu entendo essa brincadeira. Vamos fazer aqui, né, a observação, se alguém assistisse para a posteridade, Agostinho diz que a fé é uma faculdade da razão, não é uma fé cega. É uma fé embasada, não é uma fé jogada. Tanto é que se faz filosofia para poder fazer teologia. Né? Não dá para se tirar uma coisa e querer ficar só na outra. Então, por isso mesmo que eu não gosto muito de Paulo. Né? O Coríntios 9, se eu não me engano, né? A fé posta como profissão, como posta na frente das coisas. Não, é botar o carro na frente dos bois. Enfim, gente. Terminamos por aqui? Encerramos por hoje? Deu para aproveitar, Ives, porque a Luciana fez todo o percurso, a pergunta que eu tenho para fazer para ela é se podemos ir para a próxima fase. Mas no seu caso, eu te pergunto se deu para aproveitar finalzinho aí, se deu para... Infelizmente, você está perguntando para mim ou para a Luciana? Desculpa, eu não entendi. Não, estou perguntando primeiro para você. Ah, sim, perdoe-me. Sim, a questão toda é que o horário, o dia, né, não foi muito legal para mim. Eu não pude participar pelos motivos todos que eu já comentei. Mas é interessante, sem dúvida, é muito rico, o conteúdo é vastíssimo. E eu acredito que um outro momento, quando você repetir esse ciclo, eu gostaria de refazê-lo exatamente para poder estar presente naquelas sessões onde que eu não pude participar. Mas eu quero te agradecer. Está encerrando hoje esse ciclo? O primeiro capítulo está fechado, né? O primeiro capítulo, vamos para o capítulo 2. Perfeito. Então, são 51 sutras. E você pretende começar o capítulo 2 semana que vem? Eu acredito que sim. Eu não vejo, a menos que vocês me peçam uma pausa, eu acho que é melhor começar logo o capítulo 2. Não vejo, se separar o capítulo 1 do capítulo 2 não me parece muito prudente. Até ia gostar do descanso, mas não é muito prudente, atrapalha um pouco a lógica dos sutras. Talvez parar depois do capítulo 2 seja mais prudente. Pela própria divisão, ele vai começar a falar de Kriya Yoga, e aí a gente cria um buraco onde não devia. Minha opinião, mas eu aceito, eu não teria problemas em fazer um intermezzo, fazer uma pausa. Eu vou encerrar a gravação e a gente pergunta para a Luciana o que ela